Gerador é o nome que se dá a qualquer aparelho que seja capaz de produzir energia elétrica. Mas você sabe que de graça ninguém faz nada, né? A única exceção a essa regra é um animal esquisito chamado mãe. Da mãe você pode esperar alguma graça. Se não é da mãe, meu filho, abre o olho. De graça você não leva, não. Então, por exemplo, o gerador, ele produz energia elétrica a partir de uma outra forma qualquer de energia. Quer dizer, ele gasta um outro tipo de energia a fim de produzir energia elétrica. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha, uma bateria de carro, transforma energia química em energia elétrica. O gerador de uma usina hidrelétrica transforma energia mecânica da água armazenada em energia elétrica. O gerador de uma usina termoelétrica, em última análise, transforma o calor, que é produzido na queima de um combustível, em energia elétrica. Então, o gerador é isso, é o aparelho que produz energia elétrica a partir de uma outra forma qualquer de energia. A principal característica de um gerador é o que nós chamamos de força eletromotriz. A gente abrevia para FEM. Quando você encontrar numa questão qualquer aí, FEM, não é nenhum fanhoso te chamando não, gente. É força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? Dá uma olhadinha só. Olha só o desenho que você tem. Você pega um gerador e coloca num circuito. A corrente vai do positivo para o negativo. Isso é a corrente convencional. Mas se esse circuito for formado, por exemplo, por metal, se forem fios metálicos, você sabe que no metal quem se desloca são elétrons. Você sabe que o movimento de elétrons acontece em sentido oposto ao sentido convencional. Então os elétrons giram em sentido contrário. Olha só, o elétron sai do terminal negativo. Maravilha, ele sofre repulsão para o negativo. Vai para o positivo. Beleza, ele sofre atração. Isso ele faz sozinho. Mas se ficar por isso mesmo, o terminal positivo vai se entupir de elétrons. Vai perder o seu potencial. Quer dizer, a corrente elétrica vai cessar, vai desaparecer. E não é isso que acontece. Para que isso não aconteça, dentro do gerador, tem que haver alguma coisa que carrega os elétrons do positivo de volta para o negativo. Então, moçada, o elétron sozinho não vai, tem que ser levado na marra. Então, alguma coisa do gerador realiza o trabalho de transportar as cargas novamente para o negativo. Esse trabalho que é realizado lá dentro, dividido pela quantidade de carga que é transportada, por definição é o que nós chamamos de força eletromotriz, ou FEM. A unidade, joule por coulomb, que é volt. Aliás, um detalhezinho, esse valor em volts que acompanha o gerador que a gente vê por aí, que a gente chamava de tensão, não é tensão porcaria nenhuma, hein? O valor em volts que acompanha o gerador é a sua força eletromotriz. Observando aquele desenho ali acima, você percebeu, moçada, que o próprio gerador é percorrido por corrente elétrica. E um detalhezinho que acontece é que nem sempre o gerador é um condutor assim maravilhoso. Na maioria das vezes, o gerador costuma ter resistência interna. Gente, é fria. Gerador foi feito para produzir energia elétrica, resistência só serve para gastar. É fria. Mas se é inevitável, fazer o quê? Relaxa e tenta aproveitar, né, gente? Tá? Então, o gerador possui resistência interna. Então, conforme você está vendo no seu desenho aí, ó, a gente representa o gerador desse jeito. Está aí o tracinho do gerador, uma resistênciazinha próxima a ele, com um R minúsculo. R minúsculo significa resistência interna. R maiúsculo, um resistor qualquer. Ok? Presta atenção para você entender isso aqui, que se você entender a equação do gerador, já é meio caminho andado. Olha só. A força eletromotriz representa toda a capacidade que o aparelho tem em produzir tensão. É tudo que ele produz. Agora, todo resistor percorrido por corrente provoca uma queda de tensão. Como ele tem resistência interna, a sua resistência interna, ao ser percorrida por uma corrente, vai provocar uma queda de tensão que vale R vezes I. Então, o que ele produz é E. Mas ele próprio gasta R vezes I. Então, se você pegar o E, que é o que ele produz, menos o R vezes I, que é o que ele gasta, o que sobra é V, quer dizer, é a tensão que resta para você aproveitar. Então, o que você consegue aproveitar do gerador é a tensão. E a tensão vale força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. É fria ter resistência interna, mas fazer o quê?
Agora, o que é que seria, então, um gerador ideal? Seria um gerador sem resistência interna. Gente, ideal, você sabe, é uma coisa que não existe, tá? Nem sua namorada é uma pessoa ideal. Você só vai descobrir depois de casar, mas vai descobrir ainda, tá? Então, já que ideal é um negócio que não existe, gerador ideal também não existe. Na prática, nós temos alguns casos que se aproximam do ideal. O gerador de uma usina hidrelétrica, por exemplo, é quase ideal, resistência pequenininha. Uma bateria de carro novinha também é quase ideal, resistência pequenininha. Por exemplo, uma dica aqui, ó, para você saber como é que está a sua bateria, é fácil. Depois de você ter andado aí um bocado de carro, dê uma paradinha, encoste a mão na bateria. Se a bateria não esquentou, é porque não tem resistência interna, é uma bateria nova. Se ela esquentou, é porque tem resistência, já é uma bateria meio usadinha. Se esquentar demais, pode juntar uma grana para comprar outra, que essa aí está indo, quer dizer, está pifando. Então, olha só, se o gerador ideal não tem resistência interna, olha a equação, V igual a E menos R vezes I. Gente, R vezes I vai dar zero, então vai sobrar aqui V igual a E. Então, para gerador ideal, V é igual a E. Se o circuito está aberto, não passa corrente. Se não passa corrente, se o I é igual a zero, olha só como é que fica a equação V igual a E. Então, existem apenas dois casos onde a tensão e a eletromotriz são iguais. Primeiro, se o gerador for ideal, R igual a zero. Segundo, se tiver em circuito aberto, I igual a zero. Ok? E nós temos também o gerador em curto. Gente, curto-circuito em gerador é um negócio perigoso. Olha só o seu desenho. O gerador em curto tem os dois terminais ligados entre si através de um fio sem resistência. Isso faz com que a diferença de potencial caia para zero. Se você jogar isso aí na equação do gerador, V igual a zero, você vai descobrir que a corrente vale E sobre R'inho. Gente, esse R'inho é a menor resistência possível para um circuito do qual o gerador faça parte. E se você está lidando com a menor resistência possível, você vai ter a maior corrente elétrica possível. Se você faz um curto numa tomada, pula fogo para tudo quanto é lado. Por quê? Porque você está colocando em curto-circuito um gerador quase ideal. Resistência muito pequena, corrente muito grande, aí dá aquele efeito pirotécnico todo que você já conhece. A função do gerador é V igual a E menos R vezes I. Gente, isso é uma função de primeiro grau, o gráfico vai dar uma reta. O local onde ela corta o eixo Y, no caso aí o eixo das tensões, é o ponto E, é a força eletromotriz. Como o R é negativo aí na equação, menos R vezes I, é uma reta que desce. Então o gráfico do gerador é uma reta que desce. O local onde ele corta o eixo das tensões é a força eletromotriz. O local onde ele corta o eixo das correntes é a própria corrente de curto-circuito, é a corrente máxima. E se você chamar aquele ângulozinho lá embaixo, o ângulo agudo de alfa, a tangente de alfa é igual à própria resistência interna do gerador. Então, com um gráfico igual a esse, você tem praticamente todas as informações possíveis a respeito do gerador. Quando se trata de um resistor, você só tem uma potência, que é a potência dissipada. Você pode calcular a potência dissipada no resistor de três maneiras diferentes. Lembra? V vezes I, R vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre R. São três fórmulas diferentes, mas que calculam a mesma coisa. Agora, no gerador, não. No gerador, a coisa muda de figura. Todo gerador tem três potências, e para cada uma equação diferente. Potência gerada é o total do que ele produziu. Você calcula fazendo E vezes I. Potência dissipada é o que você perdeu no aquecimento da resistência interna dele, R vezes I ao quadrado. E potência fornecida é o que você consegue aproveitar, é o que ele dá para o circuito, que é V vezes I. Ok? Até a aula passada, a gente calculava corrente falando que corrente era tensão sobre resistência. Gente, isso aí vem lá da equação dos resistores, V igual a R vezes I. Essa equação é boazinha, maravilhosa. Com ela você resolve quase todos os casos, mas esse quase é onde a coisa pega. Então, a partir de agora, para calcular a corrente, nós vamos começar a usar a chamada lei de Ohm e Pouillet. Muito mais eficiente do que a outra, muito mais eficiente. Inclusive, se você quiser voltar a resolver as questões antigas usando essa lei, você pode.
Então, a partir de agora, calcula-se a corrente fazendo-se E menos E' sobre Rão mais R'. Esse E é a força eletromotriz do gerador. Esse E' você não foi apresentado ainda, eu vou te apresentar na próxima aula. Esse E' é a força contra a eletromotriz do receptor. Como nós não vimos receptores, os nossos circuitos por enquanto não têm receptores, então por enquanto o E' vai ser igual a zero. Rão seria a resistência do circuito todo e R' seria a resistência dos geradores. Quer dizer, Rão mais R' é a resistência equivalente do circuito todinho. Então não esquenta a cabeça quem quer Rão, quem quer R', não. Calcula a resistência total do circuito e joga aí. Então está aí, lei de Ohm e Pouillet. E menos E' sobre Rão mais R'. Você sabe qual que é a diferença entre uma pilha e uma bateria? Gente, pilha é um elemento gerador, bateria são diversos. Então a bateria é uma associação de geradores. A gente pode associar geradores de duas maneiras. Em série, que é o mais comum, você liga um atrás do outro. Então, nesse caso, a força eletromotriz que você obtém é dada pela soma das forças eletromotrizes. Por exemplo, se você ligar em série 10 pilhas de 1,5 volt, você vai ter aí uma bateria de 15 volts. E a resistência equivalente, você já sabe muito bem. Resistores em série você também simplesmente soma, ok? Só que você pode obter também, os senhores, uma bateria com geradores em paralelo. E um detalhe importante, geradores em paralelo é algo que se faz só com geradores iguais. Nunca, em hipótese alguma, se liga em paralelo geradores diferentes. Tá? Mais tarde você vai descobrir por quê. Quando se ligam geradores em paralelo, a força eletromotriz simplesmente se mantém. Se você ligar 10 pilhas em paralelo aí de 1,5 volt, você vai ter uma bateria de 1,5 volt. A resistência interna diminui, é claro, resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente vale R sobre N. Então você tem duas vantagens fazendo a ligação em paralelo. Primeiro, uma resistência interna menor. E segundo, moçada, você juntando ali em paralelo, você tem maior quantidade de reagentes, mais pilhas. Então você vai obter maior durabilidade. Se bem que ninguém faz isso, viu gente? Na prática, ninguém faz bateria em paralelo. Por quê? Porque você já tem pilha pequenininha, média, grande, de todo tamanho que você quiser. Então, se você tem um consumo grande aí num circuito qualquer, você usa simplesmente uma pilha grande. Se o consumo é pequeno, uma pilha pequena, ok?